Boa tarde, que bom ter a sua companhia hoje, nesta terça-feira, dia 22 de setembro, aqui na Rede Evangelizar de televisão. Eu sou Carol Tormena, faço companhia para você a partir de agora, pela próxima hora. Estamos ao vivo para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto para 1.374 cidades. Também estamos no YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje começou a primavera, né? Aqui em Curitiba a gente amanheceu com 9 graus, mas estamos na primavera. Você pode ver que aqui minha casa está cheia de flores, né? Então é bom que é como se fosse um renascimento pra gente, né? A gente acaba mudando a estação, muda também o estado de espírito e é muito bom isso. Que bom que você está aqui comigo. Olha só, o programa de hoje está muito especial. Eu tenho 2 convidados aqui. Hoje eu vou receber a ginecologista Camila Prestes e nós vamos falar sobre menopausa e reposição hormonal. Então, tudo que você tem de dúvida, a gente vai responder aqui hoje com a doutora Camila. Eu também vou receber aqui no estúdio o Juliano Geraldi. Ele é professor de Arquitetura e Urbanismo da PUC Paraná. E nós vamos falar sobre o Dia Mundial Sem Carro, que é hoje. Inclusive ele veio, já descobri, não falei com ele ainda, mas eu sei que ele veio a pé. Olha só, que incentivo pra gente, hein? Muito legal. Você vai ver também uma reportagem que vai mostrar como que as cooperativas são importantes para garantir a renda dos pequenos produtores rurais. Na nossa culinária, uma dica de bolo para colocar no pote, que você até pode vender. E esse que você vai aprender hoje é de paçoca. Uma delícia para você fazer. Hoje mesmo, é super fácil, você vai ver. Então fique comigo, a Vida em Foco está começando. Vamos conversar então aqui no estúdio com a doutora Camila Prestes, ela é ginecologista e nós vamos falar um assunto que interessa muito a todas as mulheres de todas as idades, mas principalmente quem já está vivendo a menopausa, não é, doutora Camila? Seja bem-vinda. Isso mesmo, muitíssimo obrigado pelo convite. Imagina. E é muito importante, Carol, falarmos sobre esse assunto, que é um assunto que todas nós mulheres iremos passar por ele. Sim. Na realidade, Carol, é muito importante a gente frisar que menopausa é uma data que a gente considera que a mulher está em menopausa depois que ela ficar mais ou menos 1 ano sem ter nenhum ciclo menstrual. Só que o período que antecede essa última menstruação, ele chama climatério. Tá. E é esse período que a mulher começa a ter muitos sintomas. E muitas vezes, na nossa correria, no dia a dia, múltiplas funções, a gente acaba não percebendo que esses sintomas já podem estar relacionados aí com a questão do climatério. E a gente pode citar vários deles, entre cansaço, indisposição, sonolência, alterações do peso. A mulher começa a ganhar mais gordura, principalmente na região do abdômen, mais dificuldade de emagrecer, dificuldade de concentração, insônia, dificuldades ali tanto na parte de desejo quanto de libido na questão sexual. A mulher começa a ter muitas dores na hora do sexo, começa a ter perdas de urina e uma coisa também que é muito importante a gente falar são sobre as dores articulares. Muitas mulheres apresentam dores articulares e muitas vezes elas não conseguem fazer essa associação com esse período. Porque, Carol, a gente acha que menopausa ou climatério é sempre calorão, né? Os fogachos. Então as pessoas falam assim, ai doutora, eu não precisei fazer reposição, eu não preciso porque eu não tive calorão. Só que, na realidade, o calorão é só um de todos esses sintomas que a gente comentou. Nossa, que interessante. E já que você falou que é uma data, então ele pode variar a idade também? Ou ele tem mais ou menos assim, como que é feito esse cálculo, se é que existe o cálculo? Total variável, né? Então, nós somos únicas. Cada mulher vai passar por esse período ali em uma idade e cada uma vai apresentar sintomas específicos, né? A média aqui no Brasil da mulher entrar em menopausa é aos 48 anos. Tá. Só que ela pode começar a ter esses sintomas, em média, até 10 anos antes. Então, se uma mulher, teoricamente, está programada para entrar em menopausa aos 48, a gente diz, Carol, programada por quê? Porque quando nós nascemos, nós já nascemos com a quantidade certa de óvulos que nós vamos liberar durante toda a nossa vida. E quando esses óvulos acabam, a mulher para de ter ali a ovulação, então ela para de ovular e para também de produzir os hormônios.
E entre esses principais hormônios, a gente pode citar o estrogênio, a progesterona e a testosterona, que juntos apresentam mais de 800 funções no nosso corpo. Nossa, e essa diminuição, ela é gradativa, ela vem de uma vez? Como que é essa perda até para poder fazer essa reposição depois? Na realidade, a gente sabe que depois dos 30 anos, a gente já tá ali ladeira abaixo, né? Então, a gente já precisa ficar de alerta ali desde os 30 anos. Então, tem mulheres que aos 35 já começam a ter sintomas. Mas a gente vê que é muito comum realmente a partir dos 40 anos. Tanto é que se uma mulher aos 42 anos entrar em menopausa, nós já não consideramos mais precoce. Já está dentro de um processo fisiológico. Que coisa. E como que é feita essa reposição hormonal daí no caso? É indicado para todo mundo ou não? Hoje em dia, Carol, a gente tem inúmeras publicações científicas. Cada vez mais a medicina está mostrando para nós médicos e nós, através disso, mostrando aí para a grande maioria das mulheres, né, através desses todos os conhecimentos, o quanto que a reposição é extremamente benéfica. Até um tempo atrás, havia um mito de que a reposição era responsável por causar câncer, mas hoje a gente sabe que não. Colocando ali na balança todos os riscos e benefícios, os benefícios estão muito além de possíveis riscos, né? Lembrando também que hoje a gente faz a reposição de hormônios que tem a molécula química idêntica ao que o nosso corpo produz. Então, a gente, desde um processo inicial, então, quando a mulher me procura, se ela já está tendo ali, por exemplo, calores esporádicos, já está tendo dificuldade de concentração, ou todos aqueles sintomas que a gente já comentou, ela pode sim fazer um processo inicial de adequação dos níveis hormonais e conforme a própria produção vai diminuindo, a gente vai equilibrando esses hormônios através da reposição. E hoje a gente sabe que as melhores vias de reposição são através do gel, do adesivo ou de implantes. A via oral não é uma via mais indicada. Na realidade, a gente sabe que tem alguns hormônios que podem ser administrados via oral, só que se a paciente tiver a possibilidade de fazer através, principalmente da transdérmica, para a mulher será mais benéfico. E existe algum efeito colateral desses hormônios? Depende a dosagem, né? Então, sempre a gente fala que a reposição hormonal é extremamente individualizada. A gente precisa avaliar os sintomas, os resultados dos exames, para a gente saber quais hormônios prescrever, na dose que prescrever e o tempo que ela vai usar esses hormônios, né? E eles podem ali, se os hormônios estiverem em níveis que não sejam fisiológicos, gerar alguns possíveis sintomas ou sinais, né? Como sangramentos irregulares ou alguma alteração, desde emocional ou retenção de líquido. Por isso que o importante é sempre fazer a reposição com o ginecologista, não pegar ali a reposição da amiga, da vizinha e acabar utilizando, porque a gente sabe que a reposição deve ser feita de forma individualizada. E até um tempo atrás, Carol, os médicos falavam assim, que o ideal é que a mulher usasse hormônios durante 5 anos. Hoje em dia, não. A gente sabe que o quanto antes ela começar a fazer todo esse processo de adequação e manutenção hormonal, ela pode usar durante vários anos, desde que esteja fazendo ali o acompanhamento anual, pelo menos, né? A gente fala de 6 meses ou uma vez por ano, para que o médico possa pedir todos os exames de imagens, ter certeza que tá tudo bem, que não tem nenhuma alteração ali que justifique. E o que a gente pode falar também, que existem alguns grupos de mulheres que não têm indicação para repor, que são mulheres que estão em tratamento de câncer de mama, câncer de ovário, alguma doença hepática ou renal grave. Fora isso, todas as mulheres, elas podem sim se beneficiar com a reposição. Ah, legal. E fora a reposição hormonal, existe algum outro tipo de hábito, aí questão de estilo de vida mesmo, que vai ajudar ou atrapalhar na questão da menopausa? E agora você tocou no ponto que para mim é o essencial, que é o estilo de vida, né? Eu sempre falo, Carol, todas nós mulheres, independente de raça, de cultura, de formação, todas nós, um dia, iremos parar de produzir os nossos próprios hormônios. Só que as mulheres que sempre se cuidaram, sempre fizeram atividade física, alimentação adequada, controle do estresse, elas conseguem passar por esse período de forma muito mais branda do que as mulheres que estão aí sedentárias, obesas, ou hipertensas, diabéticas, ou que tenham ali alguma possível doença metabólica.
E nunca é tarde para começar, né? Então, muitas Sim. mulheres ali que até hoje não tinham os hábitos alimentares ou a questão da atividade física presente na vida, ela pode estar começando a partir de qualquer momento, porque ajuda muito em todo esse processo de equilíbrio, né? Eu sempre falo que nós somos aquilo, reflexo daquilo que nós fazemos. E a partir de agora, o que a gente fizer vai refletir nos nossos próximos anos. Pensar, né, que a mulher antes morria ao redor de 60 anos. Hoje as mulheres estão morrendo próximo aos 90. Nossa, e o que importa que bênção, né? Como chegar até lá, né? Viver bem, com qualidade e poder aproveitar aí a terceira idade ou a melhor idade com mais energia, longevidade e de forma mais saudável junto com a família, né? Que legal, com certeza. E eu fiquei sabendo que tem uma senhora assistindo a gente, doutora Rosane, a dona Rosane, que é a sua mãe? Minha mãe ficou emocionada quando eu falei que eu viria aqui participar com vocês. E ela é uma assídua, todos os dias ela está aqui assistindo com vocês, a gente, então. Com certeza. Ó, beijo, viu, dona Rosane? Ó, a filhona aqui, ó, sabe tudo, ensinando o Brasil inteiro, porque a gente tá nacional aqui, né? Todo mundo com várias dicas valiosas. Beijo, viu? Que legal. E posso fazer uma última pergunta, que acho que dá tempo? Para a gente saber se é verdade ou não algumas coisas que a gente vê na internet mesmo. Suco de uva integral e leite de soja ajuda a reduzir algum sintoma de menopausa ou não? Ajuda, mas na realidade tem algumas mulheres que não teriam indicação de usar, porque a gente sabe que a soja, ou tanto ali o leite, ou derivados de produtos da soja, tanto o óleo, eles podem modificar um pouco os nossos níveis hormonais. Então, a ideia ou o conselho é, se puder evitar, evite. Não o ideal traz é fazer tantos benefícios, com né? um acompanhamento, né? Total, isso mesmo. Que legal. Muito obrigada, doutora Camila. Você quer deixar algum site aqui? Posso Camila deixar, Prestes? o meu site é camilaprestes.com.br. Tá aparecendo para você. E o meu Instagram, DRA Camila Prestes. Ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Eu que agradeço. Beijo, viu, dona Rosane? Ó, beijo para você. Agora você vai ver que chegou a hora do recadinho da Ana Paula Ferro. Cooperativa. É hora de você ver como que as cooperativas garantem o sustento de pequenos agricultores. Vamos ver. Estamos na Colônia Rodrigues, em Campo Magro, cidade da região metropolitana de Curitiba. Aqui fica a propriedade do seu Alceu, que desde criança trabalha no campo. Uma tradição que vem de família. Desde criança acompanhando os pais durante a lida diária, né? Não tinha ninguém para cuidar a gente em casa, então você tem que acompanhar os pais no dia a dia, nos afazeres da lavoura. Seu Alceu trabalha com a agricultura orgânica, produz cerca de 20 toneladas de tubérculos e 10 toneladas de hortaliças e cereais por ano. Tudo com a ajuda da família. Eu, minha esposa e minhas duas filhas, quando elas podem ajudar, porque estudam, né, fazem faculdade e tudo. Então aqui prioritariamente a família que conduz, além dos outros familiares. Aí minhas cunhadas ajudam nos afazeres aqui também, quando se faz necessário. Como percebemos, seu Alceu é um pequeno produtor. Para ele é mais difícil vender os produtos em grandes mercados. E isso só foi possível depois que ele começou a fazer parte de uma cooperativa. A Cooperativa de Produtores Orgânicos e de Produção Ecológica surgiu em 2014 para auxiliar produtores iguais ao seu Alceu. Os agricultores hoje eles têm dificuldades como todos os agricultores, de acesso ao mercado, de acessar a comercialização, né? Alguns com algumas restrições de produção, né? Com tipologia da região e tudo mais, né? Hoje, 320 agricultores são associados. Eles produzem mais de 950 toneladas de produtos por ano. Depois que recebe os pedidos, a cooperativa organiza
toda essa produção e distribui as mercadorias. Faz-se um planejamento de produção junto aos agricultores com a questão, né, do que você tem a condição de ser entregue, né, volume, quantitativo e produto. Faz-se o pedido a esses agricultores, né, a partir do quantitativo que a gente tem na semana. Né. Na semana seguinte, os agricultores trazem a produção para cá, entregam aqui no pátio da Coaopa, né. A gente dá entrada no sistema, a gente lança lá. Se não fosse a cooperativa, nós não teríamos para onde vender e escoar a produção. Em 6 anos de trabalho, a cooperativa só tem motivos para comemorar os resultados e, principalmente, a diferença que tem feito na vida dos produtores. Temos relatos de famílias onde que jovens estavam trabalhando fora da propriedade, ou seja, trabalhando na cidade, vivendo na cidade, com essa condição e essa garantia que as vendas institucionais dão aos agricultores familiares, né? Esses jovens retornaram à propriedade, a trabalhar com o pai, com a mãe, né, no sítio, né? O pequeno agricultor, ele tem que se juntar. Ele tem que se juntar, um pequeno que sozinho não consegue fazer nada. Se junta aí em associações, em cooperativas, para buscar mercados maiores, buscar escoamento da sua produção, que ele consegue aumentar o volume de sua produção. Então, aumentando o volume, ele vai aumentar a renda. Vai aumentar a renda para a família, manter a família na propriedade, que os filhos não precisem sair da propriedade, buscar renda na cidade para conseguir ter alguma coisa, um sonho realizado na vida. Que legal, né? A gente vê que esse tipo de serviço das cooperativas, elas unem até a própria família, né? Como você viu ali, o resultado dos filhos que não precisam sair. Muito bacana isso. Já que hoje é o Dia Mundial Sem Carro, depois do intervalo nós vamos conversar com o professor de Arquitetura e Urbanismo, que é o Juliano Geraldi, e ele vai explicar pra gente da onde que veio essa ideia, como que é, para que serve esse Dia Mundial Sem Carro. E ainda tem a nossa culinária, não perca, porque hoje você vai aprender a fazer um bolo de pote de amendoim delicioso. Então volte comigo. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco desta terça-feira, 22 de setembro. Você está na rede Evangelizar de televisão. Eu falo direto de Curitiba, que é a cidade sede para todo o Brasil. Hoje é Dia Mundial Sem Carro, né? Então, eu trouxe aqui um convidado que entende de tudo dessa área, que é o Juliano Geraldi. Ele é professor de Arquitetura e Urbanismo da PUC do Paraná, é também doutor em Democracia do século XXI na Universidade de Coimbra, em Portugal, é mestre em Geografia pela UFPR em 2011 e é especialista em Desenvolvimento Regional e em Gestão Técnica do Meio Urbano. Seja bem-vindo, Juliano. Muito obrigado, Carol. Tudo prazer bem? Estar aqui. Eu que agradeço. Falei assim, vou explorar o Juliano hoje, porque ele entende tudo para que a gente chegue nesse ponto hoje, porque quando eu olho para um dia como esse, você veio a pé mesmo, né? Eu falei no começo do programa. Que legal, que legal. É um engajamento difícil na minha cabeça da gente fazer, porque a gente é dependente dos meios hoje, né? Qual que foi a ideia por trás desse Dia Sem Carro? O Dia Mundial Sem Carro, ele surgiu em 1997, na França, e ele serve para discutir um pouco exatamente isso, né? A dependência que a gente tem do carro. As pesquisas que a gente tem feito, né, com relação à escolha que as pessoas fazem, é de que as pessoas escolhem muito pela comodidade, né? E é mais cômodo mesmo, às vezes, a gente se locomover de carro, né? Do que pegar um ônibus lotado, do que, às vezes, andar uma distância muito grande. E o Dia Mundial Sem Carro, ele surge um pouco para a gente repensar esse grau de dependência que a gente tem do carro. Porque, óbvio, tudo aquilo que é cômodo, né, a gente acaba sempre querendo um pouco mais. Então, há cerca de 20, 30, 40 anos atrás, a gente até estipulava ali até 400 metros, 500, 600 metros, a pessoa ainda tinha a vontade de ir a pé, né? Ir na padaria da esquina, ir na farmácia. Hoje, cada vez mais, esse número vem diminuindo, né? Então, tem pessoas que ali, qualquer coisa que ela precise mais de uma quadra, ela já pensa em tirar o carro da garagem, né? E isso gera uma série de impactos na cidade, né? Os carros são máquinas muito grandes,
são pesadas, precisam de motores muito potentes, exatamente, né, para poder carregar essa máquina pesada. Mas quando a gente olha para a cidade, a gente vê os carros normalmente com uma pessoa só lá dentro, né? Uma coisa interessante disso é que, se a gente for pensar, né, o que a gente tem de dados é de que a maior parte das pessoas não se locomove de carro, mas o trânsito ele é formado muito mais por carros, né, do que por pedestres e do que por ônibus, porque ocupam muito espaço, né? É Então, verdade. e o dia de hoje ele serve um pouco para isso, para pensar um pouco essa dependência que a gente tem do carro. Sim, e é muito interessante pensar, porque eu acho que varia muito da rotina que a pessoa tem, né? Do mundo que ela está inserida. Eu penso, falando por mim, né? Quando eu tinha menos idade, vamos dizer, mas não é pela idade, não. Mas é que com menos idade eu não tinha filhos e não tinha uma casa para cuidar. E quando a gente pensa nessa rotina, por exemplo, eu venho para cá para gravar o programa, eu poderia vir de bicicleta se eu quisesse, eu poderia, porque meus filhos não vêm junto. Mas está tanto no hábito de pegar o carro, sair, porque o carro ele tá ali pronto, né? É assim, ele tá na tua garagem, você é só entrar e sair na hora que você exatamente quer. Eu acho que esse tipo que é a comodidade, né, ou de conforto, ele acaba nos atraindo para isso. E quando que tipo de discussões ou de conversas é estimulado para que as pessoas pensem em mudanças, se é que elas vão mudar, né? Não acho que não é o caso para todo mundo, mas para que elas pelo menos raciocinem em cima disso. O Dia Mundial Sem Carro ele surge exatamente para isso, né? É uma proposta que se faz para as pessoas de, olha, se você for no mercadinho perto de casa, será que não daria para ir a pé? Mesmo que sejam 3, 4, 5 quadras, né? Se não estiver chovendo, se estiver fazendo um dia sol, aqui em Curitiba, né, a gente está com o dia nublado, é até bom que a gente não sua muito para andar, né? Então, essa é a proposta, né? O Dia Mundial Sem Carro não é um dia mundial contra o carro, porque tem alguns deslocamentos nossos que são mais eficientes com o carro mesmo, né? Mas a gente pode utilizar a bicicleta para trechos até 4 quilômetros, né? O próprio caminhar também, né? Para deslocamentos até 20, 30 minutos. A questão é de que a gente tem um padrão cultural de que o que acontece 20, 30 minutos às vezes é muito tempo, né? E às vezes a gente não percebe que no trânsito a gente também pode perder 20, 30 minutos para talvez chegar no mesmo lugar que com outros meios de locomoção a gente levaria o mesmo tempo, né? Então um pouco a discussão é essa. E se, né? E se você deixasse o carro apenas hoje e fosse a pé? E se você deixasse o carro apenas hoje e fosse de ônibus e fosse de bicicleta, né? Então é um dia muito para esse si, né? Para as pessoas poderem parar e pensar, e se eu fosse caminhar pela cidade de uma outra forma, né? O trânsito ele tem muito isso, né? É uma questão cultural, a gente tem um padrão cultural, né? Eu tô acostumado há muito tempo, já é automático, né? A gente sai de casa, já passa a mão na chave do carro e vai de carro, né? A gente não para às vezes muito para pensar, o cérebro é assim mesmo, né? Ele cria esses padrões, esses protocolos e a gente vai repetindo, quando vê, já está dentro do carro, né? E o dia de hoje é isso, né? E se? Esse é o convite que a gente faz para as pessoas, né? E se eu deixasse o carro em casa hoje? E você já escutou algumas pessoas que fizeram a experiência, como você, não sei se a tua rotina é fazer as coisas a pé ou se hoje você quebrou algum padrão teu, mas assim, as pessoas que quebraram um padrão, o que elas acharam? Você já escutou alguma dessas pessoas? Ou existe algum dado, alguma pesquisa que mostra o que elas sentem, o que elas veem, o que elas diriam, isso aqui vale a pena sem carro, isso aqui vale a pena no carro? Eu não quebrei a minha rotina, porque eu normalmente me locomovo ou de moto ou a pé. Inclusive, hoje no Brasil, nessa semana toda também é a Semana de Educação no Trânsito, que tem como prioridade o ciclista e o motociclista. O que a maioria das pessoas conversam quando elas fazem, né, se dão a esse desafio de trocar, principalmente o carro pela bicicleta, é de que elas se sentem mais felizes e mais tranquilas quando chegam no lugar. Olha só. O sangue circula,
ela respira, ela conhece melhor a cidade, ela percebe melhor a cidade. É outro ângulo, né? A cidade fica até mais bonita, né? Você que é arquiteto também. A gente sente o cheiro da cidade, seja ele bom ou ruim, né? A gente percebe melhor a cidade, percebe melhor as pessoas, né? Os nossos grandes centros vivem muito do comércio e do serviço, tem um impacto muito grande disso. Quem passa de carro para uma rua não consegue ver uma vitrine. Quem passa a pé consegue ver uma vitrine, e aí tem aquilo que a gente chama, né, do comércio de oportunidade, que é você passar na frente de uma loja e dizer, não, mas eu vou comprar isso daqui, eu não sabia que eu precisava, mas eu agora descobri. E descobrir a cidade talvez seja o maior ganho para as pessoas que fazem essa troca, pelo menos que seja, né, não que seja pelo menos hoje, né, do carro com a caminhada ou a bicicleta, né? Legal. Eu lembro que acho que foi ano passado que a Universidade Federal fez um estudo sobre os meios de transporte que eram carro, a pé, moto e bicicleta. E eles chegaram à conclusão de que o mais rápido era a bicicleta. Sim. Porque o que acontece? Se for pensar na cidade de São Paulo, no início do século passado, há 100 anos atrás, a velocidade média dos carros era em torno de 20 km por hora. É explicável porque os carros não desenvolviam uma velocidade muito grande. Hoje, a velocidade média dos carros em São Paulo continua sendo 20 km por hora. Mas não porque os carros já não fazem essa velocidade, mas é por causa do próprio trânsito. Sim, né? Tem o funil, né? Tem aquela explicação toda. E aí a bicicleta é mais ágil, né? Você tem um outro trajeto que você pode fazer. O carro ele é muito preso ao próprio trânsito em si, né? Então, óbvio, um monte de gente de carro na rua ocupando bastante espaço, isso acaba gerando alguns gargalos de trânsito e faz realmente com que alguns deslocamentos se tornem muito morosos, né? Muito demorado, e o trânsito ele é estressante, né? Então é uma questão até mesmo de qualidade de vida também, a gente de novo se perguntar, né? E se eu deixar o carro em casa apenas hoje? E você diria que a nível Brasil, assim, nós estamos caminhando para cidades mais preparadas para os ciclistas? No Brasil em geral, assim, não olha só Curitiba. Nós tivemos agora com a pandemia um aumento de 50% da venda de bicicletas. 50%? 50%, Olha. que é bastante. Ao mesmo tempo, né, que andar de ônibus, né, não ficou tão seguro assim por causa da própria pandemia, muitas pessoas migraram para a bicicleta. E eu acho que é uma questão também de construção de vida em sociedade, né? Há uma encíclica papal que eu gosto muito, que é a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, de 1891. A encíclica não fala sobre trânsito, mas ela fala sobre vida em sociedade, né, sobre vida no trabalho, e traduzindo, ela fala assim, né, sempre que o maior cuida do menor. A família cuida da pessoa, a comunidade cuida da família, a igreja cuida da comunidade. E o trânsito, ele é a mesma coisa. O ciclista cuida do pedestre, o motorista cuida do ciclista, o motorista de ônibus e de caminhão cuida do motorista de carro. Então é uma construção de dignidade humana, da gente aprender a conviver com o próximo. Acho que a gente pode aprender muito se a gente entender de que as pessoas que estão ali junto conosco são pessoas também como nós, são, né, seres humanos que têm suas famílias, né? O ciclista, ele não está atrapalhando o trânsito. Ela é uma pessoa que está indo da casa para o trabalho, do trabalho para casa, tem seus filhos esperando em casa também, né? As nossas diferenças não se dão pela qualidade do nosso carro, pelo valor da minha bicicleta ou assim por diante, né? Nós estamos todos aqui pela mesma razão, né? Com certeza. Obrigada, viu, Juliano? Muito obrigado. Muito interessante aqui o assunto. Você pode acessar mais no site da pucparaná.br para saber mais também sobre este tema. Agora chegou a hora da nossa receita. Hoje você vai aprender um bolo de pote de paçoca. Olha que delícia. Estamos aqui hoje no Divina Receita para trazer uma receita para vocês que está na moda, que é o bolo no pote de paçoca. Essa receita, ela é bem simples, você pode utilizar produtos que você tem em casa. Eu tenho aqui já dispostos uma massa de bolo básica, tá? Que você pode fazer ou de pão de ló, ou amanteigado, ou de chocolate a seu gosto. Eu tenho também já um creminho, que é um creme feito de véspera, porque ele tem que estar gelado. Esse creme leva uma lata de leite condensado, que está aqui. Tenho aqui 2 paçocas levemente esmagadas e tenho uma caixinha de creme de leite, tudo de boa qualidade. Eu levo esse ingrediente e esse que é o leite condensado
e o creme de leite e mais 3 gotinhas de baunilha, eu levo ao fogo até ferver. Assim que ferveu, eu retiro e coloco na geladeira, que me dá este resultado aqui, que é esse creme de baunilha, o pessoal costuma chamar de creme de confeiteiro. Eu também utilizo nessa receita um chá para molhar essa massa de bolo. Esse chá é um chá feito também de véspera, que tem que estar gelado. É um chá de cravo, onde eu coloco 3 colheres de açúcar, 1 litro de água e 4 cravinhos para ferver. Assim que ferver, eu também desligo do fogo, deixo gelar. Eu vou mostrar para vocês aqui, então, a primeira parte, primeiro cortador. Eu vou aproximar da massa, desta forma, apertar e eu já cortei aqui a minha massa de bolo. Eu retiro esse pedacinho. Agora, a próxima etapa, eu pego este creme, tá, de baunilha, coloco na base do meu potinho. A quantidade é mais ou menos assim que ela cubra a parte de baixo do pote. O próximo passo, eu coloco 1 colher de paçoca em cima desse creme. E, em seguida, aquela massinha que a gente cortou, ponha de forma que fique retinha e que acomode-se ao longo de todo o pote. A minha água, ou chá de cravo que eu chamo, eu umedeço levemente esta massa. Assim que eu fiz isso, eu volto ao processo novamente repetitivo de um pouquinho de creme, que cubra também esta massa. Novamente, eu vou utilizar 1 colher de paçoca pequena. Aqui eu retiro a minha segunda massinha, coloco sobre o pote, encaixo, sempre tomando cuidado para que ele fique uniforme. Caso não fique 100% reta, você pode utilizar uma faca para nivelar. Voltamos então a umedecer um pouquinho essa massa com o chá de cravo, levemente. E para finalizar, eu utilizo uma espátula. No caso, eu utilizo essa plástica, mas você pode ter em casa até uma faquinha lisinha, sem serra, para que eu passe o mesmo creminho de baunilha. Eu retiro todo o excesso que fica na volta do meu potinho com um guardanapo de papel. Coloco isso aqui mais como um enfeite. Também é gostoso, né? Essa tampinha do meu bolo no pote. A validade deste bolinho que a gente fez específico é de 5 dias. Então eu coloco sempre uma etiquetinha que tem específica para o bolo no pote, onde eu coloco a data da fabricação e da validade. Esse aqui então foi o nosso bolo no pote, da nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí na sua casa. Obrigada e até a próxima Divina Receita. Essa delícia, você já sabe, pode rever e compartilhar no YouTube da TV Evangelizar Oficial. Agora quem tem um recado pra gente é a Poliana sobre o lever, né, Poliana? Tudo bem? Isso mesmo, tudo bem, Carol. Graças a Deus contigo. Que bom, graças a Deus. Voltamos, retornamos, até porque esse produto, Carol, é o maior sucesso no país inteiro e eu quero que seja sucesso aí com você na sua casa. Então, para tudo que você está fazendo, presta atenção aqui em mim um pouquinho, eu vou trazer um alerta para você, hein? Os médicos especialistas já alertam a gente que aqui no Brasil, cerca de 50 milhões de brasileiros sofrem com algum distúrbio na visão. E eu venho para trazer um tratamento 100% natural, saudável, que vai contribuir para você, Dona Maria. Presta atenção, você que já está sofrendo com catarata. Ô, Poliana, eu tenho diabetes tipo 2, já estou vendo que a minha visão está sofrendo ali um tipo de alteração. A gente quer trazer para você uma solução que vai com certeza te ajudar a estacionar, pelo menos estacionar esses problemas. Assim como ele fez com a nossa cliente Laurenice. Testemunhe junto com a gente aqui no Vida em Foco a diferença que o lever fez na vida dela e vai fazer com toda certeza
por você de casa. Já vai passando a mão no telefone, liga pra gente agora no 0800 024 1129. Olha só a dona Laurinice testemunhando das maravilhas do Lever, veja só. Fiz a cirurgia da catarata do olho esquerdo e aí eu fiquei sem enxergar nada após a cirurgia. E eles me disseram que eu precisava fazer uma segunda cirurgia para reparar o erro que tinha acontecido. Mas eu comecei a ver a propaganda da televisão e eu tive o interesse de tomar o Lever, né? A partir do segundo mês eu já tive uma boa diferença na visão. Comecei a ver cores, vultos. Eu conversei com a minha médica, expliquei do problema e ela falou que para eu não fazer a segunda cirurgia, já que eu estava começando a enxergar bem melhor. Hoje, 6 meses depois, eu já enxergo 70%, com certeza enxergo a vida mais leve. Viu só? Deixa eu trazer outro alerta para você. O Lever você não encontra em farmácias nem em drogarias. É só através desse telefone, hein? 0800 024 1129. Sabe por que ele funciona? Ele tem 2 carotenoides, a luteína e a zeaxantina. E eles são responsáveis por recuperar, por cuidar da sua mácula ocular. Se você sofre com degeneração da mácula ocular, se você está com a visão turva, cansada, desfocada, quando você olha em linha reta, tá ali, já não tá mais enxergando retinho, tá com desfocamento na sua visão, a gente está aqui para trazer foco para você, para trazer luz para sua visão, para cuidar de uma das partes do nosso corpo mais importante, que são os nossos olhos. Tudo isso com um precinho pequenininho que eu tenho certeza que vai caber no seu bolso, porque eu trago hoje uma promoção imperdível para você que acompanha o Vida em Foco, a TV Evangelizar. Então, corre já para o telefone, porque o desconto tá valendo a partir de agora, vale para os próximos 5 minutos e a promoção não para por aí, hein? Comprando hoje o seu Lever com esse mega desconto, você parcela em até 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, Dona Maria. E se você tiver entre as 50 primeiras ligações, vai levar de presente esse lindo terço. Olha que terço maravilhoso que vai de presente para você que adquiriu o seu Lever hoje. Não perca mais tempo, corra já para o telefone 0800 024 1129. Carol, a gente manda entregar no país inteiro com frete grátis. Lever, veja a vida mais leve, não é mesmo, Carol? Obrigada, Poliana. Obrigada. Sempre bem-vinda. Depois do intervalo, já para comemorar o início da primavera, nós vamos ver como que o produtor está criando rosas do deserto. Então, volte comigo. Até já. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco desta terça-feira, dia 22 de setembro, ao vivo para todo o Brasil, direto de Curitiba, comigo, Carol Tormena. Sabe que hoje iniciou a primavera, acho que todo mundo fica assim mais, sei lá, mais animado, né? A primavera é uma estação tão bonita, eu vejo as ruas mais floridas, perto de casa tem vários ipês amarelos, inclusive a gente já passou até uma reportagem aqui sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre a rosa do deserto e como que alguns produtores no interior do Paraná estão cultivando essa rosa que é lindíssima para a gente comemorar a entrada da primavera com grande estilo. Vamos ver. É em uma pequena estufa que o seu Akira passa parte do dia. Produtor rural há muitos anos, ele deixou o cultivo da uva na região de Marialva e passou a se dedicar a uma atividade pouco comum em Maringá, o cultivo de rosas do deserto. A flor que dá pouca mão de obra e pouca água, né? Então a gente pensou de cultivar um pouco dele. É uma planta que não exige que você fique regando todo dia. Você pode regar lá 1 vez, 2 vezes por semana, entendeu? Então ela não exige esses cuidados. Ela não é uma planta que não dá muita praga. Ela é uma planta que se você deixar ela no sol, ela se adapta muito bem porque ela é de uma região árida, de uma região quente, de uma região seca. O produtor estima que ele tenha cerca de 60 variedades. São muitas cores, tamanhos e algumas com detalhes que enchem os olhos. O trabalho com as rosas do deserto é bem leve. Por isso o seu Akira, que tem 85 anos, trabalha sozinho.
Além de molhar as plantas uma vez por semana, outra parte importante é fazer os enxertos. É através desta técnica, que exige precisão cirúrgica, que o seu Akira consegue misturar as características de plantas diferentes e, assim, dar vida a flores cada vez mais bonitas. O enxerto, ele serve para fazer a flor que não tem. Na semente não tem essas flores duplas, né? Então a gente faz enxerto desses flores duplas. Para ter mais variedade. Para ter mais variedade e mais valor, né? Você coloca o enxerto numa outra planta, você pode colocar e você pode formar 2 ou 3 cores na mesma planta, porque você pega uma planta de cor rosa, uma planta de cor branca e uma parte da planta da cor vermelha, e você pode colocar tudo numa planta só. Você fazer o enxerto, que daí você vai ter uma rosa do deserto com 3 cores. É um serviço leve, né? E dá para trabalhar, fazer um enxerto sentado, né? Então a gente está feliz. E você viu ali o comentário do senhor Akira. Ele tem 85 anos e cuida ali, faz enxerto, até falou faço sentado, né, pela idade. Então é uma atividade que você pode se dedicar sem muito cansaço, que você pode se desestressar, se distrair, cuidando ali do seu jardim, dos seus vasos. É praticamente uma terapia, né? E até por isso que a primavera é um ambiente, assim, um momento em que a gente acaba mudando até de hábitos, pela forma que a gente interage com a natureza. E nesse próximo VT você vai ver justamente o que é que a primavera pode fazer de diferente na sua vida, até pela sua felicidade. Vamos ver? Não tem como negar. Com a chegada da primavera, tudo fica mais bonito. O Jardim da Neuza é só uma amostra. Para onde quer que olhamos, um festival de cores. Uma paixão que começou na infância. Toda a minha família, desde meu avô, sempre gostou muito da natureza. A minha mãe gostava muito de flores. E aí passou esse amor. E eu me aposentei, já tem 20 anos, e comecei a trabalhar com as flores, né? Então passo quase que todo o meu dia lidando no jardim, na horta, com temperos, árvores frutíferas. Então assim é que eu passo meu dia. Mas você sabe o que acontece com a Terra para que os dias fiquem assim, mais ensolarados, quentes e floridos? A resposta está no movimento que o nosso planeta faz ao redor do Sol. Essa meteorologista explica que o movimento, chamado de translação, faz com que os raios solares incidam mais sobre o hemisfério sul, onde está o Brasil. A gente está fazendo um caminho para o verão, quando o Sol vem um pouco mais para sul e a Terra, que tem um movimento de inclinação, se volta um pouquinho mais, o hemisfério sul se volta mais para o Sol. E o que podemos esperar do clima? Novembro e dezembro tendem a ser mais secos do que o normal no sul do Brasil inteiro. Eu tenho um mês bom, que é outubro, e novembro e dezembro abaixo da média. No sudeste e centro-oeste do Brasil, a partir de meados de outubro já começa a regularidade das pancadas de chuva, né? Começa a chover de uma forma mais significativa e a chuva fica dentro da média, não tem nem excesso e nem falta de chuva durante a primavera. O nordeste é muito quente, muito seco nessa época do ano, assim vai continuar, e o norte do Brasil, da mesma forma, ele começa a partir já do começo de outubro e vai gradativamente aumentando a umidade, as pancadas de chuva na região norte. Mas a primavera não traz só mudanças nas paisagens e no clima. Assim como as estações, nós também mudamos. O impacto da natureza pode ser extremamente positivo para você, no sentido de provocar em você também uma reflexão. Vamos nos renovar, vamos buscar o nosso crescimento.
Me trouxe uma calma, uma paz, me deu muito mais vitalidade, eu me sinto mais ágil. Quando eu vejo, eu estou ali ajoelhadinha, abaixada, lidando, sabe? Então, parece que eu tenho mais vitalidade do que quando eu era moça até. A primavera vai até o dia 21 de dezembro. Não deixe que ela simplesmente passe por você. Aproveite para contemplar o espetáculo que a natureza oferece. Nós contemplarmos e darmos um tempo para nós olharmos, mesmo da janela do nosso apartamento, da janela da nossa casa, do ônibus que a gente está pegando, e olharmos os aspectos que a natureza está se renovando, que demonstra que você vai estar se renovando e estar inserido no meio ambiente onde você vive. Eu começo a olhar assim, parece que cada flor que aparece, parece que é um presente de Deus, sabe? Deus que está me dando um presente, a natureza. Ó, você viu então que de hoje até praticamente o Natal, antes do Natal, né, até dia 21 de dezembro, nós estaremos na primavera. Então aproveite para você dar uma caminhada. Claro, você vai ter que sair de máscara, né, com todos os cuidados, nós estamos na pandemia, mas você pode olhar a sua cidade, se tem parques onde você está, ou mesmo nas ruas ali, na vizinhança, não sei como é a cidade onde você está, mas não deixe passar esse momento, porque quando a gente contempla a natureza, as flores, né, neste caso, o perfume que a gente sente, nós vivemos muito mais conectados ao presente. Isso traz gratidão, traz positividade para a mente, enfim, muitos benefícios que você terá se você aproveitar, viver de fato esse momento que é tão lindo que é a primavera. Aproveite para tirar umas fotos, posta no Instagram, marca suas amigas, seus amigos, enfim, viva esse momento. Você vai gostar dessa experiência. Agora nós estamos ao final já do programa. Agradeço muito a sua companhia aqui hoje. Eu volto amanhã. Amanhã um pouquinho mais tarde, né? Quarta-feira começa às 4 horas da tarde. Mas eu espero você. Continue na programação da Rede Evangelizar de Televisão. A gente sempre pensa no seu melhor aqui. Fique com Deus. Até amanhã. Um beijo para você.